Amados, boa noite. Excelente domingo, o primeiro domingo de novembro. Estamos unidos, nossa família maravilhosa, para os nossos estudos. E eu peço desculpas novamente, porque eu não vejo do lado quem entra. Depois eu respondo para vocês, se minha família espiritual linda, porque a menina não veio aceitar meu notebook. Mas vamos lá. A benfeitora Amélia Rodrigues ultrapassou todos os biógrafos de Jesus, mas todos, pois sempre ela nos coloca verdadeiramente por tudo quanto Jesus passou, realizou, sofreu, viveu e aparentemente sucumbiu, não? Para falar de amor para todos. E aí ela ressalta nesse texto de hoje, ela não se baseia em nenhum texto, em nenhuma fala do Novo Testamento dos evangelistas. Isso ela captou no acústico da concha casca, do universo, e fica tudo gravado, e ela passa para nós. Então, onde ela fala também que a imperfeição humana da época era tão grande, tanto ódio, e que a perseguição venceram associados à obsessão coletiva, porque as trevas prosseguiram. Então, hoje a gente vai colocar isto também para nós, hoje, na prática. Mas vamos lá. Que Jesus abençoe você. Com muito amor, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que te cercam, mas é tudo. E vamos lá, então, do livro Quando Voltar à Primavera, o capítulo 18. Mais 3 domingos e nós terminamos o 4º livro. E nós estamos super aplicados. Conversando com a Sandra Fiore de Araraquara, ela disse, meu Deus, que bom, não? Então, hoje pela manhã, nós tivemos no centro a fala da Marinês Batista de Rezende, que foi muito feliz, falando sobre madeiros secos. Quero lembrar o seguinte, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é a 3ª lição que Emmanuel coloca algo referente a isso. Veja bem, porque Jesus disse, e eu gosto de lembrar, Jesus disse, eu sou a videira, e vocês, ele disse isso, e vocês são os galhos da videira. Então, isso foi numa lição, no outro dia foi os galhos da videira, e agora vem madeiros secos, que continua. Gente, olha que bênção. Se ele é a videira, e ele disse, sois os galhos da videira,
todos vocês, da nossa família espiritual, são os galhos da videira. Mesmo os católicos, mesmo os evangélicos, todos. Mas aí vai depender do quê? De sermos galhos frondosos, que vão florescer, que vão estar sempre cheios de flores e folhas, ou vamos ser uns galhos mirrados, secos e feios. É fácil. Para ser o primeiro tipo, é aquela criatura que está estudando, aquela criatura que pratica a caridade, aquela criatura que ama e quer o bem de todo mundo. E os galhos, esses secos, são aqueles ligados à materialidade. É beber, é fumar, é trair, é matar. É isso, existe. Existe até hoje. Então, nós, da nossa família espiritual, acredito, estamos nessa ótica aqui, nessa ótica. Uma bênção. Porque ele disse também, sois deuses, porque somos criaturas de Deus. Podereis fazer mais coisas que eu faço. Ele deu outra responsabilidade para nós. Então, é uma bênção esses estudos. Mas vamos agora para o Calvário e a obsessão. Por que estamos colocando aqui a obsessão? Eu não, a Amélia não. Mas para quem nunca ouviu falar disso, rapidamente, a obsessão, ela pode ser de 3 tipos. A obsessão é quando um espírito inferior invade a nossa área, o nosso pensamento, o nosso trabalhar, o nosso agir e tudo. Temos a obsessão simples. Essa é fácil. É aquela que você, por exemplo, sai, fecha a porta, sobe no carro e aí fala, mas será que eu fechei a porta? Porque não prestou atenção. É uma coisa simples, mas não está prestando atenção. Entende? Ah, mas será que eu escovei os dentes? Não prestou atenção. Esse é um tipo. A segunda chama-se fascinação. É quando as sombras invadem-nos e a pessoa começa a acreditar que ela é a mais bonita, que ela é a mais perfeita, que ela não tem equívoco nenhum, que ela é a melhor professora, que ela é a melhor... Você entende? Então, a pessoa fica achando, mas sob a influência dos espíritos. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo é a subjugação. É quando um espírito, através de pensamento a pensamento, ele absorve aquele corpo. E foi o caso, quando eu era menina, que a minha mãe passou. Ela estava quietinha assim, de repente vinha no ouvido dela e falava, joga o feijão. Eu jogava fora. Outras vezes, ela grudava numa cerca, ninguém tirava. Então precisou o papai pregar prego na tampa do poço, uma série de cuidados, por quê? Não era mais ela quem agia, era o espírito inferior. Tá? Mas tem cura? Teve. O papai levou minha mãe, uma região de Campinas, um sítio, numa pobreza que estava, ele não tinha de onde tirar economias para fazer isso, mas foi. E eu fiquei, não sei com quem, 6 anos. Ele foi. E foi num sítio chamado Bela Vista. Ele sabia que havia um grupo de espíritas que trabalhavam a desobsessão.
E ele ficou sabendo e foi. Então, vai uma noite, outra noite, até que um dia a mamãe some e o papai a encontra num barranco e ela falou, olha ela ali dançando, virando, me chamando. Ela quem? Aquela moça. Ah, deixa a moça, vamos voltar para casa, voltar. À noite, a moça se comunica que ela tinha sido uma prostituta, mas é coisa de no ano de mil e não sei o quê, e tinha se suicidado. E queria que a minha mãe fizesse a mesma coisa. Isso é a subjugação. E depois, com muito carinho, com muita conversa, ela entendeu que ela não pertencia mais ao mundo dos vivos, entre aspas. Ela estava viva, mas era espiritualmente. E tinha que se esclarecer para novas oportunidades. Então, esse título aqui, o Calvário e a Obsessão, vocês vão entender por que aconteceu tudo com Jesus. Vamos lá. Amélia diz, Jesus viera para os que não criam crescer. Aqueles que não acreditavam em Deus ou nele acreditasse. E, para tanto, ele deveria doar a vida em um supremo sacrifício. De antemão já falamos, em várias prosas também. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Sabia, entende? Ele sabia que os homens sangue sedentos, diante do seu holocausto, passariam a encarar melhor a excelência do amor, entregando-se posteriormente em imitação ao seu gesto. Porque, veja bem, ele entra no domingo já tristonho, mas a plebe, o povo, eufórico, porque ele tinha feito tanta coisa, ele era maravilhoso, ele era isso, ele firme no burrico dele. Passa a segunda, passa a terça, passa a quarta. Na quinta-feira, faz a ceia, lembra bem? Do lava-pés, falou que alguém ia traí-lo, e o Judas já molha o pão no vinho, come, dizendo sou eu, e some, entende? E ele, dali, foi para o Monte Getsemane, quando ele deixou 4 discípulos ali, enquanto ele ia orar. Toda vez que ele se sentia pressionado, ele ia orar. Isso para nós também. E aí chegam os romanos, prende Jesus, e aí foi um julgamento terrível. E o povo que havia aplaudido, o que fez? Sofrendo uma obsessão coletiva, falado por Anás e Caifás, que ele era um embusteiro, que ele era um traidor, que ele não era nada, ouviram isso e viraram de lado. Veja o que faz a obsessão coletiva. De repente você está indo admirando um grupo, uma maravilha, alguém fala lá assim, não, mas esse grupo não presta, não vou ouvir mais. É isso aí, é uma obsessão. Então, aqui, mas Jesus sabia que os homens, diante da sua morte, depois passariam a encarar a vida diferente. E foi o que aconteceu. Vamos em frente. Amélia diz, para uma tão grandiosa oferenda, porém, conjugaram-se as forças díspares em luta no coração das criaturas. Umas amando, não podia fazer nada. Outras duvidando. Outras quero que mata.
sofrendo o assédio das sombras. Aí, claro que não se fariam necessárias as acusações indébitas, a fuga dos amigos e a traição. Aconteceu tudo. Prendeu Jesus. Já sumiram os seus discípulos. Pedro foi perguntado, você conhece? Não, eu não conheço. Mas você estava com ele? Eu não. E Judas traiu. Ele sofreu toda a série de problemática que uma criatura não gostaria de sofrer. Então, veja bem, claro que não se faria necessária acusação nenhuma. Os amigos sumiram, a traição. Aos contumazes perseguidores da falsa verdade, não faltariam argumentos e manobras hábeis com que colimariam com esses caminhos nefandos. Quer dizer, Anás e Caifás, chefes do Sinédrio, tinha uma obsessão, ciúmes, uma preocupação que Jesus tomasse o poder deles. Por outro lado, que interessante, Judas achava que se prendesse Jesus, ele ia dar uma reviravolta, porque ele tinha poderes, ia dominar todos, ia se transformar num rei da matéria. Então, um monte de equívoco, aquele povo não entendia dos ensinamentos do Pai, não entendia os ensinamentos do Cristo, que era o amor, não entendiam que o reino de Deus não é a materialidade, é espiritualidade. Então vocês vão percebendo que confusão que foi. Aí Amélia continua. Jesus sabia que aquela seria a sua derradeira jornada a Jerusalém. Ele sabia, quando ele entrou em Jerusalém no domingo, triste, macamboso, não sorriu, nada, entrou quietinho, silencioso, porque sabia o que iria passar. E aí Amélia diz, ante a gritaria com que o saudaram a entrada no domingo, não entremostrou qualquer júbilo. Ele não ficou, olá, olá, não, quietinho. Enquanto os amigos encaravam os aplausos como sinal evidente de triunfo, nele ressoavam quais prenúncias das grandes dores. Os discípulos eufóricos. Agora, esse é o Messias mesmo. Ele vai libertar o nosso povo do domínio romano. E Anás e Caifás que se dane. E o Judas foi traído por eles. Porque ele falou, te dou 30 moedas, depois você... Aí ele jogou as moedas quando ele viu que não era verdade o que fizeram com ele, Judas, não é? E aí, então, a ternura e a passividade de que dava mostras durante aqueles dias inquietavam os mais afoitos, os discípulos mais invigilantes, os que anelavam pela glória terrena. Não obstante as incessantes demonstrações e provas de que não estabeleceria no mundo as balizas do reino de Deus, tampouco a felicidade real. Não era nada disso, mas havia discípulos que ainda sonhavam com isso, sonhavam.
A precipitação armou Judas de ansiedade interiormente visitado, olha só, visitado pela indução hipnótica de entidades perversas que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessadas em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. Judas sofreu a maior obsessão possível. Eu sempre digo nas sextas-feiras, quando estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que ninguém se suicida sozinho, ninguém mata sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho. Não. Não, é assessorado pelas sombras, porque pensou, quando o indivíduo pensou, olha, eu estou com uma vontade de tomar uma cerveja, pronto, já tem amigos invisíveis da mesma ótica, que aí aproveita. E o Judas, como possuía essa vontade que Jesus fosse o rei de verdade, sofreu essa obsessão horrível. Ele não soube sair, ele não educou o pensamento, estava junto com Jesus constantemente e não conseguiu entender. Como até hoje nós também. Veja bem, a doutrina espírita está há quase 200 anos. E olha, há uma necessidade nossa, da nossa parte, nós que somos os trabalhadores da última hora, de nos dedicarmos aos estudos para orientar. Não é achismo nenhum. Tudo tem explicação lógica. Nós estamos na questão 300 e pouco do Livro dos Espíritos. Não tem nenhuma pergunta ilógica e nenhuma resposta de qualquer jeito. Tudo coerente. Mas a humanidade sabe disso? Não. Vamos falar, as pessoas que dilapidam o cofre público, que roubam, que matam, que fazem maldade com criança, adolescente, idoso, família, velhos que são colocados nos asilos pelos filhos, mas não fazem sozinho. São as sombras que agem. É impressionante, estamos rodeados pelos melhorados e rodeados pelos inferiores. E vamos ter atitudes de acordo com o nosso pensamento. Pensou, atraiu, atrelou, pronto. Funciona assim. E o Judas passou por isso. Ela diz, a precipitação armou Judas de ansiedade, interiormente visitado pela indução hipnótica de entidades perversas que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessada em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. A sombra queria que Jesus, sucumbindo, ia acabar tudo. E foi o que não aconteceu. Vamos com a Amélia. As mesmas mentes desarticuladas pelo ódio, contrapondo-se ao reino do Cordeiro, ante os receios gerais, perturbaram também Pedro, logo após a prisão de Jesus, fazendo-o pusilânime em face da negação que se permitiu 3 vezes.
prendeu Jesus, deu medo em Simão Pedro, que era um servidor contumaz, tanto é que depois ele assumiu toda a boa nova e ele é crucificado de cabeça para baixo. Bom, as histórias de cada um a gente depois fala. Então, veja bem, mas no momento, não conheço, não conheço. Imagina, nunca estive com ele, ó. Então, foi Judas primeiro, e foi depois o nosso querido Simão Pedro. As mesmas forças da injunção criminosa em aguerrido combate reuniram-se, assodadas pela inveja e despeito, desde o domingo do triunfo aparente, desde o domingo da entrada de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, a fim de converterem o enviado de Deus em excelso crucificado. A Pleiade, que aplaudiu, sofreu um processo de obsessão coletiva e eles mesmos que julgaram Jesus. Lembra daquela fala? Ou quem assistiu e alguma fala, nossa, colocaram Jesus e o Barrabás, que era um ladrão. E aí pergunta, o que vocês querem? Na Páscoa soltava sempre um prisioneiro. Ah, solta Barrabás, crucifica Jesus. Olha, a própria Pleiade, que tinha sido auxiliada por ele. O cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, olha, quem que ficou com Jesus realmente? Maria de Magdala, Maria de Nazaré, a mãezinha, Maria de Cleofas, Joana de Cusa, que vai morrer queimada lá em Roma depois, e João Evangelista, que era mocinho. Ele não teve medo de ficar com Jesus aos pés da cruz, não teve medo, porque ninguém mexeu com ele, mas mexia com os mais velhos. Então os mais velhos tiveram medo. O João Evangelista ficou firminho com Jesus e as mulheres. Vamos em frente. Aí, olha, veja bem, os ódios, confraternizando com os ciúmes de Jesus, espalharam injúrias que eram englosadas pela ingratidão de muitos que lhe foram comensais de ternura, receberam de suas mãos orientações, receberam a cura, esses mesmos. Às vezes eu fico pensando, será que a gente não estava lá? Vamos lá. Então, vocês estão vendo como que tudo é maquilado, não? Fervilhando as constrições obsidiados que se impunham os adversários da liberdade espiritual da terra em desgoverno no mundo espiritual, dominaram os que se não armaram de vigilância e equilíbrio, tornando-se fáceis presas do anticristo, a fim de que a tragédia do Gólgota se consumasse. E é por isso, para nós agora, que Jesus orientou: vigiai e orai. Quando? Sempre. Por quê? Porque é isso. Você pode estar no seu lar, de repente, você vai para a sua cozinha e você faz o seu arroz e vai fazer uma outra coisa e queima. Queima, você tem uma crise de cólera, de raiva, não pode.
Ele fala, droga, maldição. Pronto, você já atraiu para sua casa essas coisas. Isso é claríssimo. Haroldo Dutra tem tratado disso de uma forma exemplar. Nós não podemos. Então, o que aconteceu? Esse povo todo desequilibrado não queria que acabasse logo. E outra, teria que dar fim em Jesus até na sexta-feira, antes do sol se pôr. Porque depois que o sol se punha, os judeus comemoravam o sabá. Então, o que acontece? O restinho da sexta e o sábado todo, ninguém trabalha. Era considerado um equívoco, contrariando a lei judaica. Não podia. Mas Jesus, quando curou o mesmo Lázaro e tirou Lázaro daquela catalepsia, e aí os sacerdotes e o pessoal, escuta, mas é sábado, não é dia de trabalhar. Jesus não contrariou a lei, mas disse, o meu Pai, que é Deus, trabalha até hoje e eu também. Pronto. Foram lá discutindo o Sinédrio, mas não fizeram nada com ele. Então você veja bem, tinha esse desequilíbrio, era tão grande que ele ia o final de tudo. Tá? Jesus, porém, houvera asseverado. Olha o que Jesus falou. Amélia pôs entre aspas. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Quer dizer, o amor de Jesus jamais nos deixou, nem agora, passado mais de 2000 anos. Nós estamos com estudos aí para iniciar em fevereiro, chamado Evangelioterapia. A cura psicológica através do Evangelho. Vocês estão vendo a necessidade que é de estudar, de buscar. O livro é do Alírio Cerqueira Leite. Entende? Então, quando eu for erguido, atrairei todos para mim. Não tinha mágoa, não tinha descontar, não tinha raiva, não tinha nada, amores. Não tinha nada. Estava tudo bem. Porque a matéria estava sofrendo, mas ele estava muito bem. Nenhuma surpresa, portanto, fala Amélia, no Senhor diante dos contornos volumosos daquela confusão em torno dele. Em expressiva serenidade, esperou explodir apaixonada a força violenta dos fracos. E antes, a noite fria angustiante, antes da prisão, que foi na quinta-feira à noite, não lhe abatera o ânimo. E Sara-o a Deus, porque ele tinha subido no Getsemane para orar. Toda vez que ele precisava de forças, ele orava. Todas as vezes. Através da oração, dulcificava-o, fazendo ficar pleno, forte para enfrentar toda a tormenta. Porque foram 3 anos ininterruptos de perseguição. Enquanto ele trabalhava o amor. E hoje, pela exposição da Marinês,
ela teve a felicidade de falar que ele esteve no planeta há 4,5 milhões de anos antes da formação do planeta. Entende? Ele é o Cristo, ele de uma região Deus. Ele viu Deus, tá? Vamos em frente. O que a nossa Joana coloca aqui? É triste, mas nós temos que saber. As hordas desenfreadas da espiritualidade inferior galvanizavam no ódio os que se permitem as licenças das paixões dissolventes. Quem pensava com raiva dele estava assessorado pelas sombras. Sempre se repetirão aquelas cenas nos linchamentos das ruas, nas prisões arbitrárias, nas injustiças tornadas legais, quando as massas afluem aos espetáculos hediondos e se aselvajam, tornando-se homicidas incomparáveis. Sempre assim. Não foi agora, dia 8 de janeiro, que tem gente presa até hoje? Sempre foi assim. Não mudou muito. A humanidade não mudou. Estão longe de Jesus. Estão longe desses ensinamentos. São as varas secas. Ah, mas Deus está punindo? Não. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não pune ninguém. Ele dá oportunidades. Reencarnação, 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 reencarnação. Nós vamos melhorando, vai melhorando. E aí, está falando, sempre vai acontecer isso. Como podiam aquelas gentes desconhecer a brandura de Jesus, esquecer as suas concessões e seus prodígios? Como puderam fechar os lábios, e os que foram beneficiados, e ter misericórdia e complacência para o ato que estava vendo? Vocês lembram, semana passada, Simão Cireneu, suado, quando olhou Jesus, já começou a carregar a cruz para ele? E esse povo vendo isso, como se fosse uma corrida de automóvel, como se fosse... Não pode? Olha aí. Agora, a Amélia diz, a covardia moral, abrindo as faculdades psíquicas ao intercâmbio com os espíritos imperfeitos e obsessores, todo bem recebido negou, a fim de poupar-se. Ele me fez o bem, mas não tem nada que passou. Eu sou contra ele. Transformou esse pessoal, transformou o inocente Jesus em algoz, um revolucionário desnaturado, e elegeu o crime como elemento de justiça. Vão matar. Crucifica Jesus. Crucifica. Não pediram outra pena, pediram a pior. A pior. O grande espetáculo da loucura coletiva se aproximou do Calvário. E eu, às vezes, fico imaginando o perigo que é, não? Esses encontros políticos, esses encontros de torcida de futebol, porque pode ser direcionado nessa condição aqui. Difícil, gente. E acontece. E depois que acontece, vem o arrependimento. Mas adianta? Não. Aí vem todo aquele, não? O grande espetáculo da loucura coletiva se aproxima do Calvário. A obsessão coletiva, como tóxico mórbido, domina os participantes da inominável atuação infeliz. Então, o povo subiu junto, foi atrás para ver aquele sofrimento. E Jesus não se defende,
não reclama e nada pede. Submete-se e confia em Deus. Aí a Amélia continua. Não parece para você que você vai vendo isso? Ela descreve de uma forma que parece que você entra na história, né? As aragens da natureza, de raro em raro, na tarde da abafada de sexta-feira, saturavam-se das vibrações do desespero e do ódio que assomam e dominam os corações e as mentes explodindo no ar. Era um desconforto muito grande, uma loucura, uma tristeza. Velho, velha, criança, jovem, tudo. E a maior tristeza de Jesus não era a dor que ele estava passando. Talvez seja ao verificar que o que ele havia ensinado, a boa nova, por hora estava indo por água abaixo. Vamos ver o que ela fala. Sempre os homens exigirão uma vítima para a sanha dos seus sentimentos. É verdade? Lembra de Tiradentes? Lembra? Sonhava com a liberdade do Brasil, coitadinho. Vivia tirando os dentes nas estradas. Ah, os portugueses catam. Não, está querendo a liberdade, os portugueses que mandam. E vai. E é enforcado. Sempre. Aí, vamos lembrando aqui também a Joana de Cusa, cristã, morando agora depois da crucificação em Roma. Ah, mas é cristã. Vai para a fogueira. Tudo bem. Ela aceitou. Então, tudo é processo obsessivo de ódio, de mágoa, de raiva, que tem um contra o outro. E eles entram em cena. Jesus é o exemplo máximo, o ideal para a constituição que vencerá os séculos como a mais horrenda explosão coletiva que passará à história. Então, ele é vencedor. Ele é vencedor. Acharam que ia acabar tudo? Não. No bárbaro espetáculo, os pretensos dominadores da erraticidade inferior creem-se vitoriosos, supõem estabelecidos parâmetros dos seus domínios no mundo. Agora, os obsessores, os maldosos, vão mandar, vão dominar, vai ser o mal, o mal, o mal. Porque a Terra é um plano de expiação e provas, tem o mal, mas já está começando a ser muito bem, acontecer muita coisa boa, entende? E no bárbaro espetáculo, os pretensos dominadores da erraticidade creem-se vitoriosos. No entanto, quando o clímax da tarde de horror atemoriza as testemunhas da tragédia, Jesus relanceia, porque é o seguinte, eram umas 3 horas, e 6 horas tinha que dar um fim nisso, porque entrava o sabá. Jesus relanceia o olhar dorido e olha para João e fala: João, eis aí a sua mãe. E entre sangue e sangue, mãe, eis aí o seu filho. Ele estava recomendando para que João cuidasse de Maria de Nazaré. E ele o fez. Quando em Bataneia não ia bem, ele pega Maria, leva para Éfeso e vai morrer de velhinha em Éfeso, no sul da Grécia. Cuidou até os finalmente.
Então, olha, veja bem, nesse momento, sua mãe e poucas mulheres, abnegadas ao pé da cruz, macerados, mas estavam confiantes. É o bálsamo da alegria que alivia as imensas ulcerações que o dilaceram. Porque, mesmo estando sofrendo, mesmo sabendo, ele sabia que eram todos obsediados, ninguém estava com uma culpa atroz, de maldade absoluta. Só não entenderam a boa nova. E então, nem todos desertaram. A fúria possessiva da treva não alcançara os que tivera acesa a luz da abnegação e do amor. Quer dizer, os obsessores não chegaram naqueles que amavam, que respeitavam, adoravam Jesus. Continuaram normais. E Jesus olhou além e mais profundamente os presentes e os que se refugiaram longe deles, os que armaram as cenas, os mentirosos. Seu olhar penetrou os promotores reais do testemunho, aqueles que transitavam livres das roupagens físicas, os inferiores, os obsessores. Ele disse, bradou Jesus. Não foi só para os que estavam ali, foi principalmente para os obsessores. Perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Esse Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, não era só para os encarnados. Era para essa pleiade de espíritos obsessores que fascinaram a todos, que não deixaram esse povo nem pensar, nem sentir, nem ter dó, nem nada. Porque eles se entregaram também. E Jesus pede para Deus perdoar a todos. Aí Amélia fala, a sinfonia poética logrou então o máximo. Toda a orquestração de dor converteu-se em musicalidade de esperança e amor. Já começou a chegar a pleiade de maravilhosos do bem, do bem, do bem, entende? Os melhorados, os espíritos de luz, de luzes. Aí a Amélia diz, ele não perdoava apenas os crucificadores, mas também os decretores, os desertores, os negadores, os receosos, os ingratos, os maledicentes, os insensatos, os rebeldes e também os espíritos inferiores. Jesus perdoou, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Fizeram tudo isso, gente, por ódio, por ciúmes, por inveja. Não foi por amor, não tinha nada. A humanidade até hoje não sabe dessas coisas. Nós, a nossa família espiritual, com os ensinamentos da Amélia Rodrigues, é que estamos sabendo ipsis literis dos fatos. E isso serve para nós, que estamos sempre rodeados, veja bem, de espíritos melhorados e de espíritos inferiores. E vai depender do seu pensamento, do seu ímã, para você dar uma abertura para que um inferior tome uma atitude e você toma uma atitude feia. Por exemplo, vamos falar coisa corriqueira. Vou arrumar
jantar do meu marido, antes de eu fazer a live. Muito bem. Marido, você quer comer tal coisa? Não. Marido, você quer isso? Não. Normalmente, vai comer o que ele quer, que pode, coisa e tal. Ah, mas você não tem jeito mesmo, eu faço. Pronto, você não está bem. Você já foi assessorado pelas sombras. Não é. Não é normal, gente. Não é normal. Os gritos, os berros, não é normal, não pode. Então, isso é para nós que estamos na matéria ainda. Vamos ver lá. A voz de Jesus alcançou os penetrais do infinito e acalmou as consciências inditosas dos anticristos de todos os tempos, abrindo-lhes os braços da oportunidade ao recomeço e à redenção. Porque vamos falar, Deus, ele não castiga, ele não pune, ele dá oportunidade de você consertar os seus erros. Porque ele é soberanamente bom e justo. Vamos continuar aqui com a Amélia. A conspiração para que se consumasse o holocausto do Calvário, em que o Filho de Deus testemunhou seu amor pelos homens, foi tramada pelos inimigos impenitentes, desencarnados, obsessores, vencidos pelos despeitos na luta pela vitória da violência com que sintonizaram os transitórios donatários da posição governamental e religiosa da terra, como aqueles que se lhe entregaram a soldo. Mas Jesus, o perdão doado da culminância da cruz, é a aliança inquebrantável do seu amor para com todos os caminhantes retardatários na via da evolução, convocando-nos, à perene vigilância contra a obsessão de qualquer natureza que nos sitia e persegue implacavelmente. Olha, você veja que falando aqui do Calvário e dessa obsessão coletiva, de tudo que os inferiores fizeram, veja bem, a Amélia dá o recado para nós. O perdão que Jesus falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que faz, não sabia mesmo, tudo atropelado, tudo querendo, tudo ódio, violência, mágoa, tudo isso. Nenhuma resposta, nenhuma atitude nossa deve ser tomada numa hora de raiva. Não, tem que aguardar, esperar uns minutos, você pensa diferente, responde diferente e age diferente. Quem faz na hora, pronto, já estragou tudo. Então, a Amélia torna a falar. O perdão doado da culminância da cruz é a aliança inquebrantável da união do seu amor de Jesus com todos nós, os que somos caminhantes retardatários da via da evolução, convocando-nos à perene vigilância contra a obsessão de qualquer natureza que nos sitia e persegue implacavelmente. Ah, mas, dona Vanderlei, a senhora pode ser obsediada? Sim. Qualquer um. Tanto é que eu vi esse texto, eu fui pesquisar mais coisas. Não, pesquisar não. Eu vou dormir, eu não consigo ver outra coisa a não ser lives.
E Haroldo Dutra Dias, um juiz de direito aposentado, ele é de Minas Gerais. Ele traduziu o Novo Testamento direto do grego. Ele é um cara estudiosíssimo. E aí, ele, falando sobre a obsessão, ele falou, gente, vigiai e orai, porque os obsessores estão atentos em todos os lugares. Destroem casais, destroem famílias, destrói grupos de igrejas católicas, evangélicas, espíritas, destrói escolas. É assim, eles não têm noção, eles trabalham para a maldade, entende? Incentiva o indivíduo a se cortar, etc. E tal. E aí, ele falou, tem uma saída. O Haroldo Dutra disse isso. Tem uma saída. O obsessor detesta. O que ele detesta? Agora, você presta atenção para você se precaver. Falei hoje pela manhã no centro também isso daí. É necessário para você se precaver. Entende? Primeiro, nós temos que fazer leituras edificantes. Mas está cheio de livros. Evangelho, Novo Testamento, os livros, nós estamos no 4º livro. Da Joana, nós temos Vidas Vazias. A biblioteca é minha imensa. Então, leituras edificantes. Eles não gostam. Eles não gostam. Adora que você fica no sofá vendo aquelas notícias que mata, que rouba, que isso, que aquilo, parará. E você fica atrito, você fica... sai. Leituras edificantes. Primeira coisa. Ah, mas não gosto de ler. Gosta sim. Tem tantos livrinhos, eu sou assim muito curiosa. Tem livrinhos pequenos chamados, olha aqui, do Lorival Lopes, olha aqui, Bom Ânimo. Você pega livrinho desse, você está sem fazer nada, você vai em algum lugar, Momentos de Alegria, da Joana de Anjos. Tem Momentos de Felicidade, da Joana de Anjos. Aqui, Momentos de Esperança. Essas coisas que tem que ler. São essas coisas. Fora a série Chico, etc. Bom, leitura edificante, primeiro. 2, assistir palestras espíritas. É uma preocupação assim. Mas eu já sei que ele vai falar, viu? Mas hoje eu não vou sair de casa porque está meio frio, está meio chuvoso. Vou ficar embaixo da coberta. Todo palestrante, ele traz, ele estuda, ele traz uma nova mensagem. Eu conversei ontem com 6, eu já marquei 12 palestras para nossa casa, inclusive Alain Wilkes, sobre atrás do Arthur Valadares. Então, precisa. E se não vai à palestra, por comodismo, porque pensa que sabe tudo, não pode. Então, o espírito obsessor, mas outra vez, Dona Valderez vai falar, eu não odeio essa mulher, eu não quero saber. Aí ele não fica. Entende? Então, leitura edificante. Assistir palestras. Terceiro, importantíssimo, fazer visitas aos doentes de hospital, se tem tempo, aos asilos, às ONGs que trabalham com criança, adolescente, com idosos, berçários. Eles não querem isso, não. Fala, mas escuta, vai de novo na casa da sopa, picar legumes, dar comida para aqueles vagabundos. Eu não fico aqui. Não fica mesmo. Então, você vê
que eles não gostam de leituras edificantes, palestras, visitas, e também odeiam quando você levanta e perde 5 minutinhos e fala assim: "Oh, Jesus, eu tive uma boa noite, que eu tenha um bom dia, Pai Nosso." E na hora de dormir: "Obrigado, Jesus, pelo dia que eu tive, que eu tenha uma boa noite, Pai Nosso." Olha, a receita está aqui. A receita está aqui. Então, a doutrina espírita é esclarecedora. Muito, muito, muito. E nós temos os mecanismos para fazer o certo, para fazer o correto, para não estarmos dirigidos, fascinados, subjugados pelos inferiores, pelas sombras. Nós não podemos negligenciar. Não. Principalmente quando nós trabalhamos com muitas pessoas. Como eu trabalho com criança, com pessoas, centro espírita, IATA, isso, aquilo, pessoal da minha casa, tudo. Precisamos, assim, entrar no orai, no vigiai e orai. Tudo bem? Vamos agora orar. Primeiramente, eu não estou vendo ninguém, vou agora ver. Eu quero agradecer de coração a nossa família espiritual, que estamos atentos, sempre de cada fala da Amélia, você tira uma lição. Um é solidariedade, outro, olha só, vigiar e orar, sempre, sempre, para o nosso bem. Agradecer a você que está sendo um galho verde, um galho da videira que vai florir, pode ser o continuador. Eu já sei que o Furuta, esse menino de Itápolis, já é um palestrante. Então, isso que nós precisamos. Não é só também ouvir, é botar a mão na massa, é ir trabalhando. Não vamos esperar. O quê? Esperar o quê? Não é? Então vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico do espírito principalmente, benfeitores espirituais amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado, muito obrigado pelo nosso canto, nosso lar, o nosso cantinho de reflexão, de estudo, de pesquisa. Obrigado pelas pessoas com as quais convivemos. Aprendemos tanto com eles, mais do que sabemos. Obrigado. Agora, você vai pensar em você e vai pedir. Pedir algo que você quer que mude. Pedi e obtereis é a fala. Enquanto oramos, Jesus vem ter conosco. Abençoai a todos e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai os nossos familiares que precisam muito de orações. Abençoai
que haja um despertar de consciências para um novo rumo, Jesus. Abençoai e fortalecei o nosso lar, o esteio de tudo, a família. Abençoai. Abençoai o trabalho do ganha-pão. Despertai em nós a vontade de servir, a vontade de servir mais, de trabalhar mais. E assim nós oramos. Enquanto vocês pensam em você. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-mo nas provas dessa vida. Dai-me a força de as suportar sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso aos maus pensamentos e não dê acesso aos maus espíritos que me tentarem induzir ao mal. Esclarecei-me minha consciência sobre meus defeitos e levantai de sobre meus olhos o véu do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que poderia me impedir de progredir. Meu anjo guardião, que vela por mim, e vós todos espíritos protetores, que vos interessam por mim, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência eterna. E assim, com muito amor, agradecendo a todos, a Deus, a Jesus, que tenhamos a excelência da noite, hora antes de dormir, hora ao levantar-se, e que possamos sempre focar, vigiai e orai. Jesus, não nos deixeis cair nas tentações. Uma ótima noite. A excelência do domingo, da semana. Fiquem com Deus. O meu carinho, o meu amor. E podemos dizer juntos: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que bênção de noite, amores. Que bênção. Que Ele nos abençoe grandemente. Porque Ele é todo amor. E nós amamos demais. Fique com Deus.